igreja, com a paz do Senhor. Amém. Já vimos, né? Quão grande é o amor de Deus quando Ele usa seus vasos para nos alertar, né? A nossa vida. Quero louvar a Deus pela presença aqui da Gabi, né? Da sua amiga que está conosco e teve uma decisão muito importante, que é trazer as suas filhinhas à casa de Deus para entregar a vida delas ao Senhor. Porque quando assim a gente entende que a nossa vida ela é conduzida pelo Senhor, então mesmo em situações que não vem ao caso aqui falar sobre a vida da Gabi, mas ela teve o entendimento que entregar a vida das filhas dela ao Senhor é o melhor. Então nessa noite, a partir desta noite, ela está sendo cuidada pelo Senhor Jesus, né? E nós estamos aqui intercedendo a cada dia para que Deus venha cuidar, venha dar livramento a essas crianças e que um dia ela também possa estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Eu quero louvar a Deus por estar na casa do Senhor mais uma vez, por Ele me conduzir até aqui, porque nós sabemos que as lutas são grandes. Muitas vezes a gente até pensa que não vai conseguir. Entendemos que eu não tenho nada de mim. Eu mesma não sei nada. Porque nós somos falhos. Todos os dias nós entendemos que não foi o Senhor na nossa vida que nos dá da sua graça, através da sua misericórdia. Nós não temos nada, somos pessoas imperfeitas que estão no caminho de uma perfeição, né? Para sermos cada dia pedindo para nós sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Quero agradecer a Deus, a confiança também do meu pastor, que me deu a oportunidade nesta noite de estar falando do amor de Deus, né? É o meu pastor, então, como ele fala, ontem ele falando, eu não me sinto nem um momento preparado. Eu acho que nunca vou me sentir, porque eu vejo uma grande responsabilidade quando a gente tem de chegar até aqui e falar do amor de Deus. Mas eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 11, e o verso 28 ao 30. Glória seja dada ao nome de Jesus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza e nos dê da sua graça nesta noite. Que diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você tem hoje a oportunidade de estar glorificando o nome de Jesus. Poder sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica muito importante, quando aqui Jesus está falando para pessoas, né? Jesus estava falando para pessoas que viviam sobre um peso, porque aquelas pessoas que Jesus estava naquela época falando, essas pessoas viviam sobre um jugo desigual, pessoas que viviam ali sob o jugo de estarem pagando altos impostos, né? E muitas vezes até terem que ser um fardo de centenas de fariseus que obrigava a viver uma religiosidade que não era da vontade de Deus. Porque muitos dizem assim: faz como eu faço, como eu mando, mas não faço o que eu faço. E isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos seguidores do Senhor. Tem alguns pontos, humanamente falando, que nós vamos entender. Todos nós temos o dilema de carregarmos todos os dias fardos, né? Ansiedades, culpas, né? Emocional, ou excesso de responsabilidade. Quem nunca teve? Quem nunca teve dias de olhar e ver que a sua responsabilidade é tão grande que você não tem como prosseguir? Porque você se acha muitas vezes incapaz de carregar aquele fardo tão pesado.
mochila invisível e você não vê. Então ali o seu fardo, o seu jugo, ele é tão pesado que você não suporta. Mas nesta noite não importa qual é o fardo que você está carregando. Não importa se é o fardo da culpa, se é o fardo do pecado, se é o fardo muitas vezes da soberba, né? Porque existe um fardo tão pesado que nos impede de nos conectar com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Jesus, ele olha para nós e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele não está dizendo aqui que ele vai tirar todo o fardo, mas que ele vai tornar o teu fardo leve, suave. Ele vai te dar a condição de prosseguir à frente, porque nós somos limitados, mas o Senhor Jesus não. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando nós vemos aqui o versículo 28, que diz assim: eu entendo o alvo, né, do convite. Venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui Jesus, ele está chamando a pessoas à inclusão. Ele não está falando aqui, Jesus não veio para as pessoas, tipo, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, estamos corretos, estamos nos achando corretos perante Deus, e nós vamos colocar no nosso coração que Deus veio simplesmente para nós. Não. Jesus, ele veio para aquelas pessoas que estão se sentindo fadigados, que estão se sentindo cansados, que estão muitas vezes no mundo, mas muitas vezes estar no mundo não está te trazendo felicidade. Então ele diz: venha a mim, venha como você está, porque ele veio para vocês, ele veio para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos resgatados do mundo em que a gente estava vivendo. Ele não morreu numa cruz porque todo mundo estava correto, não. Ele morreu na cruz para remissão dos nossos pecados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando a gente vê, quando a gente reconhece que a gente necessita chamar a Deus para que Ele venha nos aliviar do nosso cansaço. Glória seja dada ao nome de Jesus. E como é que eu vou conseguir me aliviar dessa carga, desse peso? Você vai conseguir aliviar esse peso quando você entende que você não vai conseguir sozinho. Eu tenho que entender que o meu fardo é tão pesado que eu tenho que pedir ajuda a alguém. Aí é onde eu tenho que entender que o meu orgulho, ele não leva nada. Eu não posso caminhar com a minha carga sozinha. Eu tenho que pedir ajuda a alguém. Eu não posso dizer: não, eu vou conseguir. Não, sozinho você não vai conseguir. Eu te digo nesta noite. Por isso que nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade porque nós precisamos uns dos outros. Todos os dias nós necessitamos pedir algo a alguém. Por quê? Porque Jesus, ele não trabalha com orgulhoso, ele não trabalha com soberbo, mas ele trabalha com os humilhados, que descem na sua presença, os que entendem que são dependentes do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pedimos ajuda a Jesus porque ele está disposto a nos ajudar. Todos os dias ele bate a nossa porta dizendo: vinde a mim. Eu sou o alívio para a tua situação. Eu tenho a solução para o teu problema. Nós podemos ver, meus irmãos, que Deus, Jesus aqui, ele estava falando de parceria, né? No verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, com toda a soberania que ele tinha, todo o poder, Jesus, ele mostrou humildade, né? Porque muitas vezes a gente não tem a coragem de se humilhar, de descer, se o próprio Jesus, ele se humilhou. Então nesta noite ele está dizendo: o meu jugo é pesado se eu quiser carregar sozinho, né? Eu entendo, eu falando aqui de jugo,
E eu entendo que quando eu era nova, eu via bois, que é o jugo. O jugo é a forma que agricultores colocavam. Na época que Jesus esteve na terra, já existia. O jugo é você colocar os dois animais sobre uma armação de madeira e com lâminas atrás, aqueles boi, eles vão passando e vão arando a terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só que muitas vezes existe o boi novo que ele é bravo. Então o boi mais velho é colocado com o novo para poder ensinar ele a estar no trilho ali, fazendo tudo correto. E qual é o que carrega maior peso? O que puxa mais é o mais velho. E Jesus nesta noite ele está dizendo: se você vier a mim entregar a sua vida verdadeiramente a ele vai conduzir o lado mais pesado do teu jugo, ele vai pôr sobre as suas costas e ele vai te aliviar. Ele não prometeu que você não iria passar por dificuldade, mas ele prometeu que você iria passar de uma forma suave, de uma forma que você não iria sentir o peso, porque é ele que está levando o teu jugo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim a gente pode entender que da mesma forma que os dois bois eles são colocados, o mais experiente e o mais novo, para ser alinhado, assim Jesus ele está dizendo para mim e para você nesta noite que ele está disposto a levar a parte, o fardo mais pesado, onde está doendo mais, ele vai levar o alívio para a tua vida nesta noite. Nós podemos aprender com Jesus. Nós podemos aprender quando viver com Cristo não é viver sem responsabilidade. Muitas vezes nós achamos: não, vou aceitar Jesus e a minha vida ela vai mudar completamente. Vai, mas você vai aumentar a sua responsabilidade, porque agora você tem Cristo na sua vida. Agora você é servo do Senhor. Você hoje não é mais escravo do mundo, mas você tem a responsabilidade de carregar a marca de Jesus sobre a sua vida. E onde você passar, você vai deixar um legado, porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali passou um homem de Deus, ali passou uma mulher de Deus. Não é dando mau testemunho, não é dando mau exemplo, mas é sendo verdadeiro servo do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque Jesus ele diz assim: eu alivio, eu te dou vida. Porque no verso 29 ele também vai nos ensinar como mestre. Como mestre, muitas vezes você não quer ouvir o seu pastor, porque você acha que você já sabe tudo, que você já entende de tudo, mas nós entendemos que o pastor da igreja é o anjo que Deus colocou para nos orientar. Né? E essa escola, Jesus ele já falava aqui: aprender de mim que sou manso e humilde. É com humildade, é com mansidão, não é com ignorância, não é com soberba, mas é com mansidão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aprender de mim que sou manso de coração, né? É o conselho que Jesus deixa para nós. O descanso para a alma vem de mudar a nossa mentalidade. Jesus ele não é um feitor de escravo que chega ali batendo, que chega te impondo ordem, não. Ele é manso, ele vem suave, ele vem trazendo a paz para a tua vida, ele vai mudando situações aos poucos, ele vai trabalhando na tua vida de uma maneira que você nem compreende. Quando você percebe, ele já tirou tanto peso da tua vida que hoje você caminha suave, você caminha leve, porque você deu ouvido ao mestre, aquele que pode te ensinar, aquele que pode te orientar. Mas muitas vezes nós somos tão apressados que nós queremos resolver nossas coisas do nosso jeito. Nós não queremos ouvir o pastor, nós não queremos ouvir o próprio
próprio Deus, porque Deus ele fala conosco. Ele fala conosco através dos sonhos. Ele fala conosco através da palavra. Ele fala conosco através dos louvores que já foi entoado nesta noite. Eu creio que aquele que estava atento à voz do Senhor pôde ouvir. Glória seja dada ao nome de Jesus. Muitas vezes você não precisa nem estar dentro da igreja, mas você está no seu lar, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está dizendo, eu posso mudar a minha vida. Eu posso ser alcançada pelo Senhor, porque Ele te chama para fazer uma troca. Eu pego a parte pesada da tua carga e transformo ela em algo suave que você vai conseguir carregar sem tanta angústia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vejo aqui também quando Jesus ele vem falar. Para termos descanso, precisamos desprender o ritmo do mundo, né? Porque muitas vezes a gente quer ter descanso, mas nós não queremos tirar nada da nossa vida que o mundo oferece. Aí Jesus ele diz, não, para que você venha ter esse descanso, você tem que tirar este fardo que o mundo coloca nas tuas costas. E você tem que agora levar o ritmo da graça de Deus. Você precisa estar conectado com Deus, que Ele vai aliviando as cargas que você vem enfrentando, que você vem carregando. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aí quando a gente vê no versículo 30, o Senhor ele vai falar de leveza da graça. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que torna o fardo leve não é a ausência de peso. Não. O peso ele vai existir. O que diferencia o amor envolvido, o amor de Jesus envolvido naquilo que estamos fazendo. Se o amor envolvido na tarefa que é nos colocada em fazer a obra de Deus, se nós fazemos a obra de Deus com amor, então o peso ele se torna leve. Por quê? Porque você está fazendo com amor. Mas se você serve a Deus com mau humor, se você vem para a igreja do Senhor sempre de má vontade, aí pode ter certeza, o seu peso cada dia vai se tornar mais pesado, porque não existe amor envolvido, não existe uma gratidão pelo que Deus vem fazendo na sua vida. E Jesus ele não quer isso, ele quer que a sua vida esteja firmada com Ele quer caminhar contigo, Ele quer cada dia mais te trazer para o lado dele, para que você tenha essa consciência. Hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, hoje eu não posso ter tudo o que eu sonhei, mas eu tenho tudo o que preciso, porque é aquilo que o Senhor nos entrega, é aquilo que nós necessitamos. Quantas vezes nós conseguimos tantas coisas, nós temos tantas coisas que o mundo nos oferece e no final nós terminamos numa situação difícil. Quantas pessoas não ganharam tanto dinheiro aí pelo mundo afora, fazendo aquilo que o mundo oferece, e hoje estão o quê? Estão atrás das grades. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra de Deus. Porque Jesus ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Ele está sempre buscando aqueles que estão em situações difíceis, porque aqueles que foram alcançados, aqueles só têm que permanecer, alinhando cada dia a sua vida com o Senhor, porque nós não podemos nem por um segundo nos afastar da presença de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, meus irmãos, é tudo que o inimigo quer. Quando muitas vezes a canseira vem sobre as nossas vidas para que a gente não venha estar na presença de Deus, aí nós vamos estar frustrados dentro de casa, muitas vezes fazendo aquilo que o inimigo quer. Porque ele quer pessoas angustiadas, pessoas que vivam infelizes. E o Senhor Jesus, ele não tem prazer na infelicidade de ninguém. Ele tem vida e vida com alegria. Se você não sentiu nesta noite o desejo de glorificar a Deus, você
Jesus. Eu achava que eu tinha, se eu estivesse o meu trabalho, se eu estivesse saúde, estava tudo bem, mas não é assim. A gente tem que se enquadrar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu nunca pensei, em nenhum momento da minha vida, nunca quis, quem me conhece sabe disso. Eu não quero estar falando em igreja. Porque para mim eu não necessitava disso, eu não precisava disso. Eu queria simplesmente estar na cadeira lá embaixo, adorando a Deus, mas sem estar aqui. Mas não é do nosso jeito. Porque é melhor a gente vir por amor a Deus do que a gente vir todo quebrado, todo machucado. Porque quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. Ele não trabalha com pessoas soberba. Então eu preciso entender, eu não tenho hoje a vontade própria. A vontade própria é a do Senhor sobre a minha vida. É o que Ele quer para a minha vida. Eu tenho que fazer aquilo que Ele determinar, não aquilo que eu quero. Porque eu não posso nada. Eu não sou nada diante de Deus. Eu sou simplesmente um trapo velho que não tem valor nenhum perante ao Senhor. Tudo que eu fizer ainda é pouco. Existem pessoas que não entendem isso. Pessoas que muitas vezes estão até dentro da igreja, mas não querem reconhecer que é o Senhor quem quer transformar. É o Senhor que quer mudar a tua vida. Entenda que do jeito que você coloca as coisas, Deus não trabalha. Muitas vezes Deus se cala porque nós somos muito atrevidos. Nós não reconhecemos a soberania de Deus. Nós queremos impor limites naquilo que Deus não quer. Deus quer que nós estejamos com o coração pronto a servi-lo. Deus quer resgatar pessoas do mundo e muitas vezes a culpa é nossa disso não acontecer. Porque nós somos soberbos. Nós muitas vezes até para cumprimentar um irmão, nós botamos dificuldade. E o Senhor, Ele com toda a sua soberania, toda a sua santidade, Ele se humilhou. Ele se colocou à nossa disposição. Ele só disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Olha, o meu fardo é pesado para mim, mas para o Senhor não, Ele alivia. Ele vai tirando ali aquelas pedras que estão me sufocando e vai abrindo o caminho e vai nos colocando no prumo para nós irmos de encontro a Ele. Nessa noite você está com a oportunidade de fazer uma análise sobre a sua vida. Como é que eu estou servindo a Deus? Será que realmente eu estou ali no prumo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Vamos nos voltar para Deus, porque este mundo não tem nada para nos oferecer. As alegrias deste mundo, elas são muito limitadas, elas são passageiras, elas podem, hoje você está rindo, você está feliz hoje e amanhã você está chorando. Por quê? Porque você não vive sobre a proteção de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Ele diz também aqui, não é só para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. Devemos procurar um prumo certo. Devemos cada dia nos alinhar, nos estarmos na presença de Deus, nos livrando, nos esquivando daquilo que tira nós de fazer a vontade de Deus. Porque quantas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus e fica no celular até altas horas da noite? Quantas vezes a gente deixa de estar lendo a palavra de Deus para estar fazendo aquilo que desagrada a Deus? Então é dentro da igreja que nós começamos a trabalhar e nos moldar para que nós estejamos a cada dia com a consciência, a nossa alma voltada para o Senhor, onde Ele vai nos ajudar, onde Ele vai suprir as nossas necessidades. Pessoas que acham que são super-heróis não chegam até a Deus, porque o Senhor não trabalha com super-heróis, mas Ele trabalha com servo fiel, que se humilha nas caladas da noite. Quantas vezes nós não alcançamos bênçãos tão grandes e muitas vezes nós nem valorizamos.
Louvo a Deus porque Deus, Ele não escolhe só os crentes para abençoar. Eu vejo essas duas crianças na vida da Gabi como a bênção que Deus presenteou, como já foi falado. Deus não escolhe, não faz milagre só na vida de crente, não. Ele faz milagre na vida daqueles que têm fé. Mas para alcançar a salvação aí é outra coisa. Aí você tem que se voltar para Ele, você tem que se alinhar a Ele, você tem que confessar a Ele como seu Salvador e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser moldado por Ti, eu quero ser transformado por Ti, eu quero ser uma nova pessoa em Tuas mãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todos os dias nós devemos fazer essa análise na nossa vida para que nós venhamos entender. Se a sua vida nesta noite você acha que está tão pesada, as cargas, os problemas, as dificuldades, aí você deve conversar com o Senhor e fazer uma troca. Ó Senhor, toma essa carga, Ele vai levar a parte mais pesada. Ele vai trocar, Ele vai te deixar com a mais suave. Porque Ele é misericordioso. E quando a gente reconhece isso, quando a gente convida, quando a gente entrega os nossos problemas em Suas mãos, Ele resolve. Você pode até estar dizendo assim: não, mas eu já entreguei. Eu já entreguei meus problemas nas mãos do Senhor e não aconteceu nada. Então, verdadeiramente, você precisa analisar se você está seguindo o jugo que o Senhor colocou para que você seguisse. Porque Ele muda situações, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma quando a gente dá lugar para Ele fazer. Glória a Deus, aleluia. E nesta noite eu já quero ser grato a Deus, né? Porque eu não entendo tantas coisas que Deus fez na minha vida. Eu digo que se eu fosse passar a minha vida toda agradecendo a Deus, ainda seria pouca. Porque muitas vezes a gente acha assim: não acontece milagre na minha vida. Acontece sim. Quando a gente se volta para Deus, quando a gente deixa Deus trabalhar, Ele faz milagre na minha e na tua vida. Porque Ele continua o mesmo. Deus continua fiel. Quando Ele veio ao mundo, quando Ele derramou a sua última gota de sangue ali para a remissão dos nossos pecados, é porque Ele queria que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Como Ele diz, Ele não tem prazer no sofrimento, no fardo pesado que você carrega. Você tem que se chegar cada dia mais ao Senhor e dizer: Senhor, aqui não está dando mais porque eu não suporto. Eu não aguento mais carregar esse fardo, é muito pesado. Aí Ele vai colocar, assim como Ele dividiu a carga daqueles bois, como a gente falando em parábola, né? A gente pode entender que o fardo daquele boi era tão pesado, mas aquele boi mais velho, ele tinha uma responsabilidade de quê? De colocar aquele mais novo no prumo, né? É isso que nós devemos fazer, entender que o Senhor, Ele se fez ali como o mais experiente, o mais capaz. Ele disse: não, eu troco aqui o fardo que está tão pesado, eu troco aqui o jugo está tão pesado, eu vou alinhar aqui, eu vou puxar aqui, vou deixar você nesta noite com um jugo mais leve. Aquilo que está mais leve, você vai caminhando e você vai pedindo a graça de Deus, e quando você percebe, você já está conseguindo passar, você já está conseguindo atravessar. Aí você começa a ser movido pelo Espírito Santo de Deus e você vai se alinhando com Deus, e tudo que aquilo que você dizia: não vai ter jeito na minha vida, Deus faz um redemoinho e transforma em bênção aquilo que era maldição na sua vida nesta noite. Você tem o livre-arbítrio, por isso que você diz: não, por que Jesus não muda isso aqui? Não, porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a escolha. Você pode escolher caminhar por um caminho que muitas vezes ele vai ser espinhoso, ele vai ser doloroso, ou você pode escolher um caminho
chegar mais rápido, mas que lá no final não tem vida para você. Lá no final não existe alegria para você. Então nesta noite escolha o jugo que Jesus colocou na tua vida. Escolha dividir o peso com Ele, porque Ele tem o poder de aliviar, de transformar aquilo que você não suporta naquilo que é possível. Ele não nos prometeu que nós não passaríamos por dificuldade. Ele não disse: vem a mim que eu já vou tirar tudo, porque senão nós iríamos esquecer também que Ele existe. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque nós somos muito fácil de esquecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus muitas vezes Ele nos tira do monturo, Ele transforma, Ele limpa. Aí quando acontece a primeira coisa errada na nossa vida, nós vamos lá e culpamos ao Senhor, que muitas vezes não foi o Senhor que nos deu, muitas vezes fomos nós que fomos lá buscar lá no monturo. Porque quando a gente deixa de caminhar com Cristo e volta a pensar nas coisas que não é de Deus, aí nós temos grande possibilidade de procurar coisas lá no monturo, coisas velhas lá no Egito, coisas que desagradam a Deus. Então nós somos muitas vezes, irmãos, ingratos. Então Jesus nesta noite Ele diz: não seja ingrato, mas seja servo fiel ao Senhor. Confia tão somente nele, que o mais Ele tudo fará. Mas você não confia, você é ingrato, você não tem fé, você não quer viver na dependência do Senhor. Viver na dependência do Senhor é a gente acreditar que hoje está difícil, a noite está difícil, mas amanhã será um novo dia. Amanhã o sol brilhará novamente para mim e para você. Basta que eu traga o Senhor para dentro da minha casa espiritual, que eu procure transformação espiritual, porque se assim eu não fizer, não há. O Senhor, Ele precisa que você busque a Ele, que você convide, que você vá até a Ele, como Ele te diz: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele está disposto a mudar a situação nesta noite. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, que nós possamos entender que essa palavra venha também para mim, porque eu tomo para mim. Eu preciso cada dia entender que eu tenho que viver na dependência do Senhor, que eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, mas que eu quero andar conforme o Senhor quer. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, mas tudo que o Senhor me dá é porque é necessário. Basta aquilo, até portas, muitas vezes, quando Deus fecha uma porta é para nos dar livramento. Quando Deus nos tira algo da nossa vida, Ele está dando livramento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.